Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Lucas. Lucas, se o irmão puder colocar aqui, vai ser mais fácil para eu ler, inclusive. Capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Evangelho conforme escreveu Lucas, 24, do verso 13 ao 35. É um episódio muito conhecido, nós já ouvimos, nós já sabemos. Jesus ressuscitou e foi atrás daqueles 2 discípulos. Opa, muito obrigado. Amém? Diz assim o texto: naquele mesmo dia, qual dia? Qual foi o dia, irmãos? Que mesmo dia foi esse? O da da ressurreição. Vocês vão me ajudar ou não? Amém. Naquele mesmo dia, naquele domingo, pela manhã, naquele mesmo dia, 2 deles, 2 de quem? Dos discípulos. 2 daqueles que caminharam com Jesus durante 3 anos, ouvindo a palavra, ouvindo as ministrações, vendo os milagres, Jesus ressuscitando, curando enfermos, libertando os oprimidos. 2 daqueles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Então eles estavam saindo da onde? De Jerusalém e voltando para casa, para Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios, entre 10 a 11 quilômetros. Próximo. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Pode passar. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhe perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este, o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e tendo partido, deu-lhes. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus, ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele. Pai, nós não estamos diante de um livro de sugestão, de uma história que ficou perdida no passado. Nós estamos diante da voz gloriosa do Deus verdadeiro, ressuscitado, Jesus o Cristo, nosso Rei. E por isso, ó Deus, nós nos dobramos, nos inclinamos diante dessa palavra, suplicando que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Senhor, de ministrar no nosso coração. Aqui nós subimos com o grande desejo, não de cumprir um ritual religioso, mas de ouvir a palavra que transforma, que encoraja, que cura, que liberta. Por isso, ó Deus, nós te somos gratos pela Tua presença que está aqui nesta noite, porque nós cremos na palavra e o Senhor prometeu que estaria aonde houvesse 2 ou 3 reunidos, e nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, abençoa o nosso coração, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, interessante, algumas coisas desta passagem, isso foi um fato real que aconteceu, não é uma parábola. Jesus completa o seu ministério, Jesus completa o projeto proposto pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Jesus apresenta ali o sacrifício vicário, cumprindo a palavra de Deus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o pecado cometido lá no Éden ainda falava. Apesar de todo o sacrifício levítico, Jesus agora vem como o Cordeiro perfeito de Deus, e naquele dia Jesus encerra, conclui aquela primeira parte. A cruz não é o fim das coisas. A cruz é o início de uma grande obra de redenção. E Jesus ali naquela cruz, ao subir, Ele derrama o sangue poderoso, precioso, remidor, que limpou o meu pecado e o seu pecado. Mas Jesus também disse que ao terceiro dia, Ele venceria e venceu a morte. E Jesus ressuscita ali, daquela maneira gloriosa, e nós sabemos pela fé, que Ele está vivo, e que Ele reina, e que Ele está preparando a cada um de nós, Ele está preparando todas as coisas para o grande e glorioso dia do advento da segunda vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, é interessante porque aquele primeiro casal, que ao comer, viu a morte, viu a separação. Agora esse último par, desses 2 discípulos, ao comerem, viram a ressurreição e a vida, a alegria. Interessante, meus irmãos, que Jesus, apesar de ter dito ali no Calvário, está consumado, não significa que a cruz foi um único ato que encerrou todas as coisas, de forma alguma. O que Jesus quis dizer ali é a ideia de que está pago. Está consumado significa a dívida minha, a sua dívida do pecado, ela está paga. E isso é motivo de muita alegria, de muita glorificação, porque a salvação, meus irmãos, ela não é o fim das coisas, ela é o começo de uma jornada, ela é o começo de uma caminhada, ela é o começo daqueles que agora são cidadãos da eternidade e estão trabalhando, porfiando para entrar nas mansões celestiais, para estar com Jesus, e enquanto isso, o Senhor nos ordenou que fizéssemos algumas coisas, que o louvássemos, que nos separássemos, que proclamasses o seu amor, que proclamasses a sua glória, que falássemos desse reino glorioso, porque nós somos testemunhas do que Ele fez na nossa vida, amém? Nós só podemos testemunhar daquilo que Ele fez. Eu só posso falar daquilo que Ele fez no meu coração,
Da mesma forma que você pode testemunhar com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua palavra, com o seu carinho, daquilo que Jesus fez no seu coração. Então a igreja é a ação de Deus, é a ação do que Deus está fazendo. Por isso igreja não é um CNPJ. Por isso igreja não é essa construção, que é até muito bonita. Por isso que a igreja sou eu e você. Porque a igreja é a obra de Deus sendo realizada através da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Por isso essa obra, essa realização, esse projeto, isto é o ponto principal. Por isso que há tanta gente dentro de igreja que não entende o que Deus está fazendo. Como assim? Porque não está inserida no processo, não está vivendo o processo. E se eu não estou vivendo o processo, eu sou um mero espectador. E se eu sou um mero espectador, eu não tenho como avaliar a profundidade, a grandeza, o esplendor, a glória do que é Cristo em nós, a esperança da glória. Três anos pregando, falando, e de repente Jesus cumpre o sacrifício ali. Para aqueles dois, morreu. Toda a esperança foi embora, toda a tristeza, muito desapontamento, porque não creram na palavra. Como possivelmente muito de nós não crê, não exercita a fé. Semana passada eu conversava com alguns irmãos e fazia uma pergunta provocadora. Eu dizia assim, nós conversávamos sobre fé, como fundamento da nossa vida. Eu dizia assim, você consegue imaginar e me falar um lugar, um ambiente, onde há o maior número de pessoas que não crê nada? E aí foram alguns exemplos, a universidade, o mundo, não sei o quê, na praia, num bar. Eu falei assim, dentro de igreja. Dentro de igreja. Porque nós carregamos a palavra verdadeira de um Deus que não mente. Nós carregamos a vida, nós carregamos a virtude, nós carregamos a salvação. E Ele fala para nós coisas tão extraordinárias. E tudo que necessitamos fazer é o exercício da fé, a certeza daquilo que eu espero, a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo com meus olhos carnais, que por sinal estão horríveis hoje, que eu fiz uma cirurgia de catarata. Mas com os olhos do coração eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus está presente e que anjos estão aqui presentes ministrando na sua mente, no seu coração, no seu casamento, no seu lar, que o amor dele é presente, que a graça dele é presente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a fé é um exercício, a fé é uma dádiva, a fé é um grande presente de Deus no meu coração, no seu coração, e a Bíblia diz que sem isso, sem esse atributo, sem essa realidade, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, esse verbo agradar aqui não significa deixá-lo feliz, não. No original essa palavra diz que sem fé é impossível eu me relacionar com Ele, e o nosso Deus é um Deus relacional. Tem gente que vive sendo bonzinho para fazer Jesus feliz. Eu estou agradando a Jesus. Eu li hoje um capítulo. Mas não é isso não. Quando a Bíblia diz assim, sem fé é impossível eu me relacionar com Ele. Eu conversar com Ele, eu falar com Ele, eu ouvir a voz dEle. Eu ser transformado pelo poder da palavra. Por isso nós estamos aí caminhando, irmãos, topando a canela pelos problemas desta vida e continuando com o mesmo jeito, pela falta de fé, pela falta de encarar esta palavra aqui e usar essa palavra como o escudo verdadeiro,
em que nós podemos dizer, não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é no poder da minha inteligência, não é no poder das influências que eu tenho, não é no poder do dinheiro que eu tenho no banco, mas é nele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele me fortalece com graça, com amor, com misericórdia, com renúncia. E a pergunta é, por que aqueles discípulos estavam voltando? Meus irmãos, o amor de Deus é algo lindo, maravilhoso. Faltam adjetivos para nós expressarmos esse amor glorioso, irmãos. Aqui, Jesus não ressuscitou, sim ou não? No domingo de manhã ele ressuscitou. Ele podia ter ido falar com João, imediatamente, sim ou não? Ele podia ter ido falar com Pedro. Ele podia ter ido falar com o irmão dele, com Tiago. Mas ele foi atrás dos 2 discípulos, antes de falar com qualquer um deles. Ele olhou aquilo ali e falou assim, meu Deus, a tristeza no coração deles. O grande problema é quando você deixa tristeza te mover do destino para o qual você foi colocado por Deus. E a tristeza significa a decepção, o desapontamento, a falta de esperança, a mágoa. A tristeza, ela não pode mover a sua vida do destino, do propósito que Deus colocou, que Deus estabeleceu para a sua vida. Pastor, mas que destino é esse? É a vitória, é a fé, é a comunhão, é o amor, é a redenção, é a certeza da salvação, é uma vida de glória em glória, é uma vida de experiências, é uma vida de oração respondida, é uma vida de louvor e adoração, é uma vida onde as circunstâncias não têm nenhum efeito na sua vida, porque você diz, eu não vivo conforme as circunstâncias, mas eu vivo pelo amor que Ele tem pela minha vida. Quantos podem dizer amém? Você vive essa esperança? Você vive esta realidade? E aqueles 2 discípulos, eles estavam fugindo também, sabe de quê? Do Gólgota. Aquilo foi demais para eles. A morte, a cruz, o sofrimento. O Gólgota os afugentou. Nós também, irmãos, nós fugimos do Gólgota, porque queremos um futuro sem cruz. É claro que eu falo do ponto de vista espiritual, e é esse que importa. Porque Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? A igreja resgate. Tome a sua Bíblia. Tome o inário. Tome o quê? Para quê? Para que a cruz? Tome a sua cruz. Ah não, pastor, inclusive eu tenho, a minha sogra mora lá em casa. Inclusive, pastor, eu tenho um adolescente lá em casa. Ai pastor, você não tem ideia. Que cruz? Isso não é cruz não, pai, isso é bênção. A cruz é para eu morrer, para minha carne morrer, para o meu desejo morrer, minhas aspirações morrerem, minhas inclinações morrerem. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu sou cheio de vontade, eu sou cheio de ideia, eu sou cheio de controle. E Deus está falando assim, nega tudo isso. Você está disposto? Talvez você venha frequentando igreja há muito tempo, mas nunca teve coragem de negar a você mesmo. E fica botando culpa nos outros. Quando o nosso maior inimigo é essa coisa linda que você olha todo dia de manhã quando escova os dentes, no espelho, e fala assim, como eu sou bonito. Esse é o nosso maior inimigo, é o nosso eu. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vá para o Gólgota, morra. Você está pensando que é fácil morrer? Você está pensando que é fácil ser
crente em Jesus Cristo. Qualquer dia desse eu vou contar quantas vezes na Bíblia está escrito a expressão ser forte e corajoso, porque para ser crente, irmãos, tem que ser forte e tem que ser corajoso. Não é para covarde, não. Porque eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que morrer, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer não. Qual é a palavra, Senhor? Você declara a dependência ao Espírito Santo de Deus? Deus me fez inteligente, Deus me deu capacidade cognitiva, eu sei muito bem ter iniciativa, eu não sou um banana. Mas o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, deu o grande exemplo, quando Satanás o tentou e falou assim: você não está com fome? 40 dias sem comer, fazendo jejum, transforma essas pedras aqui em pão. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem. Eu estou dependente do Pai. Se o próprio Jesus deu esse ensinamento de que nós devemos ser dependentes do Pai, e naquele momento ali ele declara isso, como homem encarnado, como de divindade encarnada, ele deixou esse exemplo para nós, esse ensinamento. É porque ele deseja que cada um de nós faça exatamente isso. Senhor, eu declaro a minha dependência a Ti, Senhor. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui para vocês. Deus se importa com os detalhes, com as mínimas coisas que nós fazemos. Na hora que você abre ali o envelope do prete e olha o resultado do exame e fala assim: misericórdia, é sério. O que você faz? Em primeiro lugar, pega a carteirinha da Unimed, no meu caso do Medicênio, e se ajoelha, ou você se ajoelha em primeiro lugar? Porque isso declara qual é a minha dependência. Ai, pastor, mas você é exagerado. Não, Deus é um Deus de detalhes. Eu estou declarando para Ele: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu até um seguro de saúde, mas a minha dependência é Tua, Senhor. O Senhor pode até usar o médico depois, pode até usar o plano de saúde depois, mas eu sei que se o Senhor quiser eu levanto daqui completamente restaurado. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus poderoso, é um Deus que está a cada dia ao nosso lado. Quantos aqui podem dizer no coração mesmo, não vou ter a audácia de perguntar para que você responda alto não, mas que você responda agora aí no seu lugar: eu quero morrer para o meu eu. Eu vou gritar: eu, Marco Antônio, quero morrer para o meu eu. Porque o eu é muito duro, irmãos. O eu nos afasta da eternidade, o eu nos afasta da presença do eterno. Porque no reino de Deus é tudo nós, é o nosso Pai, o nosso Senhor, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. Não há lugar para eu, é o nosso Rei, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Quantos têm coragem de falar assim: eu nego os meus valores, porque os meus valores são valores deste mundo, e agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, e Ele está me dando uma cosmovisão eterna. Agora eu estou angariando, eu estou acrescentando no meu coração, pelo poder do Espírito Santo de Deus, os valores da eternidade. Você pensa que é fácil? Isso é o que nós chamamos no vulgar, é o meu jeito. São valores que precisam ser depositados no altar. Senhor, não quero saber mais disso. Senhor, meu estupim é curto, Senhor. Tira o pavio para eu ficar sem estupim agora. Pode acontecer o que for, eu vou depender do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqueles 2 discípulos, saindo do lugar da promessa, eles estavam tristes, decepcionados, eles estavam incrédulos. Falou: gente, não é possível, foram 3 anos de vitória, ouvindo uma mensagem gloriosa. Gente, você lembra que Ele multiplicou o pão? Você lembra que nós comemos peixe à vontade? E agora?
Como é que vai ser? Eu tenho certeza que todos vocês aqui já tiveram essa experiência de vivenciar algo glorioso, maravilhoso, alegre, e de repente aquilo acaba. Como é que você se sente? Decepcionado, não é verdade? Você sai para fazer umas férias aí, vai para um resort top daqueles, e fica lá 5 dias, sendo tratado, né, feito rei, comida à vontade, todo conforto, lençol e travesseiro Trussardi. Eu não tenho não, mas dizem que o negócio é bom, porque é caro pra caramba. Aí acabou aquelas férias, você fala assim, oba, acabou, vou voltar para o meu barraco. Hein? Você não fica decepcionado? Falei, puxa vida, eu podia ficar aqui, mas podia morar aqui. Esse foi o sentimento no coração daqueles discípulos, decepcionados, sem expectativa, frustrados. E qual era a solução? Uai, vão voltar para casa. Vão voltar para Jerusalém. Perdão, para Emaús. Mas a palavra do Senhor foi qual? A palavra de Jesus foi, eu vou ressuscitar no 3º dia, estejais reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não era para sair de Jerusalém, irmãos. Jerusalém significa a cidade de paz, a cidade alegre, a cidade da vitória, a cidade da comunhão, a cidade da presença. Deus deu uma ordem para mim e para você. Fica em Jerusalém, fica na cidade da glória, fica na comunhão, fica na presença. Esse é o destino. Fica no lugar da santidade, fica no lugar da promessa. E por que você está saindo? Por que você, na sua vida, está se sentindo tão decepcionado? Talvez pela própria culpa. Ah, Jesus morreu. E agora? Mas da mesma maneira que Jesus, tão amorosamente, ao invés de ir falar, eu tenho certeza que ele estava morrendo de vontade de ver João, de ver Pedro, de ver aqueles irmãos, ele vai atrás daqueles 2. Sabe para quê? Para recalcular a rota, para falar assim, volta para Jerusalém, eu amo vocês muito. Meus irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a grande potência, o Eterno, Ele é capaz de interromper a sequência lógica para ir atrás de 2 pessoas, porque Ele ama profundamente a você que está aqui nesta noite também. Eu quero que você tenha certeza disso, Jesus te ama. Eu quero que você tenha certeza disso, Jesus te ama. Eu quero que você tenha certeza disso, Jesus te ama. Você não está respondendo para mim não, você está exaltando o nome dEle, você está falando, eu tenho certeza, Senhor, do Teu amor pela minha vida. Como é bom ser amado, irmãos. Isso é um atributo que Deus nos deu, Ele é o Deus de amor, e Ele nos fez habilitados a desfrutar deste amor, e sentir. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite, não se mova por causa dos seus sentimentos. Espírito Santo, aqui nós estamos, nós subimos aqui, não foi para assistir um culto não, Senhor. Nós subimos aqui, talvez até alguns, Senhor, vêm por uma tradição de domingo à noite, mas eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo, que nós estamos aqui diante do Deus eterno. Nós estamos aqui diante de Jesus Cristo ressuscitado, Espírito Santo. Nós estamos aqui, ó Deus, para trazer cativo ao Senhor todos os nossos sentimentos, para que eles sejam curados nesta hora, e que nenhum de nós venha se movimentar, ó Deus, do local, do propósito que o Senhor colocou a cada um de nós, Senhor. O local da bênção, o local da paz, o local da comunhão, o local da santidade, Senhor. Lares vitoriosos, irmãos com o coração cheio de adoração e cheio de louvor. Esta é uma igreja viva, esta é uma igreja que proclama o nome do Eterno, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, você se afastou do lugar de onde você nunca deveria ter se afastado.
Há pessoas aqui nesta noite que não sentem mais a alegria que sentiam algum tempo atrás na comunhão com o Senhor. E Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer dar a você novamente o gozo, porque a presença dEle é a própria alegria. O Senhor é a nossa alegria. Louvado seja Deus. Por que você se moveu para um ambiente de onde você nunca deveria ter saído, meu irmão, minha irmã, meu jovem? E o pior, ainda fica encontrando desculpa. Ai, mas antigamente, olha, o culto era poderoso. O culto continua sendo poderoso porque Jesus não mudou, não. O que mudou foi você. Você deixou as circunstâncias, a tristeza, a decepção te movimentar. Mas Jesus veio, Jesus está aqui, Jesus está correndo atrás de você. Portanto, meus irmãos, esse culto aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que pela fé que você tem no seu coração, Ele vai te trazer de volta para a rota que Ele traçou para a sua vida, para o destino que Ele traçou para a sua vida, um destino de vitória, em todos os sentidos. Quantos creem nisso? E quem não crê, eu vou orar por você depois do culto. Porque você foi destinado à vitória, você foi destinado à adoração, você foi destinado a uma vida abundante, a uma vida alegre. Jesus falou: eu vim para que tenham vida. E que tipo de vida? Hein? Ih, está fraco, hein? Que tipo de vida? Abundante. Abundante de quê? Ai, pastor, de peruá frito, de apartamento na orla, de carro bonito, é isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quais todas? Todas aquelas que Deus percebe que o meu coração não vai ficar soberbo e eu não vou sair da presença dEle. Porque Deus nos ama, porque Deus é bom. Louvado seja Deus. O lugar da cruz, meus irmãos, é o lugar da vitória. É o lugar do encher do Espírito Santo. Estejais reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém nos fala da presença aonde você e eu seremos plenos do Espírito Santo de Deus, a menos que você não queira. Quantos aqui não quer o Espírito Santo? Levanta a mão. Ainda bem que está todo mundo prestando atenção. Nós queremos o Espírito Santo, amém? Nós queremos estar plenos, cheios da graça do Senhor, da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, meu irmão, volta, é o lugar geográfico da promessa, é o lugar onde Jesus determinou que você vai continuar sendo mais do que vencedor, porque talvez aqui há muitas pessoas vencedoras do ponto de vista desta vida, mas nós não nos contentamos com isso, porque Deus falou assim que em Cristo Jesus nós podemos ser mais do que vencedores. E ninguém ficou feliz com isso. Não é verdade? Você não está feliz de ser mais do que vencedor, não? Amém? Foi o que o Senhor disse ali. Eu acho que muitos de vocês, como eu, usa no celular um aplicativozinho chamado Waze, não é não? E o que a gente faz com o Waze? A gente estabelece um destino, não é verdade? E vai. E aí, de repente, eu erro por algum motivo. E o Waze fala, né? O que ele fala? Errou, seu burro. É isso que ele fala? Recalculando. Não é isso? Sabe por quê? Porque você estabeleceu um destino. Deus está te dando um Waze Gospel nesta noite, e talvez você errou o trajeto, e o Espírito Santo está soprando no seu ouvido, recalculando,
para o lugar da glória, para o lugar da promessa, para o lugar da alegria, para o lugar da vitória, recalculando. Ou você vai insistir, não, eu botei aqui que eu quero ir para o shopping Mochoara, está me levando para Guarapari, mas eu vou para Guarapari. Não é isso, não é verdade? Eu tenho certeza que não é isso. Então, meus irmãos, Deus está dizendo assim, eu vou mudar o seu destino. Deus colocou um destino para mim e para você, mas por alguma tristeza da vida, por alguma decepção da vida, eu derivei, eu saí do caminho, e às vezes estou até aqui nesta noite, talvez até sem muita esperança, mas Deus está falando assim, eu vou mudar o seu destino, eu estou recalculando, eu estou restaurando todas as coisas na sua vida, já que você errou, você vai chegar sim no lugar que eu propus, porque você é muito amado, louvado seja Deus, graças ao Senhor por isso. Meus irmãos, será que por causa de uma grande decepção você vai abrir mão da bênção que Deus tem para você? Será que por causa de uma tristeza você vai abrir mão da glória, da comunhão que Deus tem proposto para você? Será que por causa de uma discussão, um desentendimento, você vai abrir mão do destino de vitória que Deus colocou na sua vida? De jeito nenhum. Por isso Jesus está indo ao seu encontro. Certamente Jesus tem muitas outras coisas para fazer, mas ele parou e foi ao encontro daqueles 2 discípulos, voltando para Emaús. Ele falou assim, não, recalculando, vamos voltar para Jerusalém, aonde você vai ser pleno, aonde há 120 irmãos ali esperando, 118, né, porque os 2 ali completariam 120, a primeira congregação ali, volta para lá, aonde você vai receber esta grande bênção. Meus irmãos, que coisa gloriosa, não é verdade? Antes de Jesus entrar nas mansões celestiais, antes de Jesus ter ido para junto do Pai, ele falou assim, eu ainda preciso passar 40 dias lá, porque tem muita gente derivando ainda, mas eu os quero na minha presença, o meu sacrifício não foi em vão, eu os quero na minha presença, e olha que amor glorioso, eu imagino a saudade, o desejo do Senhor estar com o Pai imediatamente, mas Ele ainda fica aqui após ressuscitado, 40 dias, colocando as coisas em ordem. Meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus está restaurando a minha rota também. E eu quero perguntar se você tem fé para dizer isso para Ele. Deus, restaura a minha rota. Você pode dizer isso? Foi fraquinho, né? Mas Deus vai restaurar da mesma maneira. Louvado seja Deus. Jesus entra na vida daqueles 2 discípulos. Jesus fala de uma maneira tão maravilhosa. E o mais interessante, não sei se vocês repararam no texto. Eles estavam obedecendo ou desobedecendo? Desobedecendo, não é verdade? Porque Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Aí de repente Jesus se aproxima deles e fala, não, eu quero vocês de volta. Eu pergunto, quando Jesus faz isso, Ele os critica? Seus desobedientes, vocês estão fazendo aqui? Talvez eu faria isso, né? Você não prestou atenção no que eu falei, não? Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus se aproxima deles de uma maneira tão gentil, tão maravilhosa, não critica, não briga com eles, mas Jesus fala assim, eu estou aqui para alegrar o coração de vocês. E como é que Jesus alegra o coração deles? Pela palavra. Jesus percebeu, irmãos, toda a frustração no coração deles.
E percebendo toda a frustração, e sendo o mestre dos mestres, o grande psicólogo, Jesus fez uma terapia, meio socrática, né, porque eles estavam caminhando. Mas Jesus faz uma terapia, Jesus fala assim, bota para fora a sua frustração. Você prestou atenção no texto? Jesus chega para ele e fala assim, o que vocês estão conversando, hein? É óbvio que Jesus sabia exatamente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Mas era uma grande terapia. Vem cá, o que vocês estão falando assim? E eles mal educados, né? Ué, você é o único que não está sabendo dos acontecimentos? Sim, o que é? E eles começam a colocar para fora toda a frustração. Tudo aquilo que estava agoniando o coração deles, eles começam a falar. E isso foi terapêutico, não é? Porque Jesus curou ali, Jesus ouviu, eles colocaram para fora toda a frustração. Por isso é importante, meu querido, é importante nós falarmos com o Senhor, declararmos a Ele, apesar dEle já saber todas as coisas, Ele quer que nós confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos que ter a coragem de falar, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, estou frustrado, eu derivei do caminho, eu devia estar no lugar da bênção, eu me afastei, eu me esfriei, não oro mais, não leio mais a palavra, estou com raiva de fulano, estou com raiva até da igreja. Isso é terapêutico. Aí Jesus vem com o grande remédio, né? Jesus começa de Moisés e vai até Malaquias. Porque naquele momento o Novo Testamento não estava escrito ainda. E aí Jesus começa a falar, né, de Moisés e vem trazendo toda a palavra que traz ao coração deles aquela grande alegria. Por que titubeais entre dois pensamentos? Escolhei agora a quem sirvais. Sai da tua terra, vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Sê tu uma bênção. Eis que eu vou transformar o teu coração de pedra em um coração de carne, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, e os 10 quilômetros acabaram, e eles chegaram em Emaús. E eu pergunto, Jesus queria entrar? Eu acho que não, porque ele fez menção de passar adiante. Mas a palavra, irmãos, ela fica no nosso coração. A palavra, ela tem um efeito de nós falarmos, fica, Senhor, fica mais um pouquinho, essa palavra me enche, me transborda, essa palavra me liberta, essa palavra me encoraja, essa palavra me fortalece, vem, Senhor. Se essa é a palavra do Senhor, a palavra que cria a partir do nada, e se você entrou aqui com um coração vazio, Ele está enchendo o seu coração de alegria, Ele está enchendo o nosso coração da presença, Ele está enchendo o nosso coração do perdão, da certeza da salvação, da vitória em Cristo Jesus. Jesus não força nada para ninguém. Olha, eu caminhei com vocês até aqui, eu estou cansado, estou com sede, estou com fome, portanto abra a porta da sua casa que eu vou entrar. Não é isso que ele fez. Ao contrário, ele deixou uma grande lição. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Foi exatamente o que Jesus fez. Fez menção que ia passar, ele falou, não, fica. Jesus quer ouvir o seu convite, falando, mestre, volta para a minha vida. Restaura o meu destino, eu sei que o Senhor me deu um destino glorioso, o destino da vitória, da alegria, da libertação, de uma família harmônica, de um casamento ajustado. Não é fácil não, irmãos. Deus está restaurando a nossa rota, proclame isso, com fé. A tristeza tirou eles da rota, mas Jesus foi atrás dele. Jesus sabia exatamente o que eles estavam sentindo, e por isso foi atrás deles, louvado seja Deus. E aí depois daquilo tudo, Jesus entra, né, na casa ali, e eles oferecem algo
maravilhoso. Eles oferecem a mesa. Para nós que falamos português, talvez isso tenha pouco sentido, porque o português é um idioma representativo, né? Ele representa objetos, e para nós a mesa é um tampo e 4 patas. Mas Jesus estava falando provavelmente hebraico ou aramaico, que são idiomas significativos. São palavras que têm vários sentidos, desencadeiam uma vida, desencadeiam uma forma de vida. E eles são convidados a ir ali a sentar no sholum, na mesa, que significa o lugar da comunhão, o lugar da vitória, o lugar do olho no olho, o lugar do ombro no ombro, o lugar da comunhão, o lugar de falar, o lugar de desfrutar. Agora fez sentido, não fez? E naquele ambiente ali, naquele local da comunhão, na mesa, irmãos, Jesus pega o que é de mais precioso. Ele se entrega, ele se parte, e ao entregar, os olhos deles que estavam como que cegos, como com escamas, as escamas caem, e eles podem ver o Jesus ressuscitado, aleluia, e eles ficam impressionados, falei, gente, é Jesus, é na mesa, é no partir deste pão, é quando Jesus se entrega, se rasga por amor a mim e a você, que os nossos olhos podem contemplar a beleza, a majestade, a alegria, a ressurreição, a vida, a vitória, o Senhor, o Rei, o maravilhoso, o Príncipe da paz, aquele que é tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, a partir daquele momento ali, o que aconteceu quando aquele pão é repartido, quando Jesus se revela de uma maneira gloriosa, o Cristo, o Rei, ungido de Deus se revela ali, a tristeza vai embora, o propósito é restaurado, e a palavra diz, e eu creio que eles nem comeram, a palavra diz assim, e imediatamente voltaram para Jerusalém. Já está meio tarde, vamos deixar para ir amanhã. Sabe, eu vou meditar nesta palavra e eu vou pensar e no próximo culto eu tomo uma decisão. Foi isso que aconteceu? De forma nenhuma. A palavra diz exatamente isso, não é? Imediatamente, na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém. Eu estou voltando para o que Deus tem para mim, eu estou voltando para a minha alegria, eu estou voltando para a palavra que fala ao meu coração, eu estou voltando para uma vida de louvor, eu estou voltando para uma vida de fé, eu estou voltando para uma vida em que meus olhos estão fitos na cruz, no Senhor Jesus. Imediatamente. E eles voltaram e se juntaram, aquela congregação de 120, e receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que Jesus naquele dia lá, operou desta maneira, da mesma maneira, Ele está aqui para fazer a mesma coisa. A palavra está sendo ministrada, eu não estou fazendo discurso nenhum, é a palavra dEle, é a mensagem que veio da eternidade. Ele está se rasgando no nosso meio, Ele está se revelando aos nossos corações, para que eu e você faça uma avaliação. Será que a tristeza me tirou do destino, me tirou do caminho? Será que alguma decepção, algum esfriamento espiritual, envelhecimento espiritual está impedindo que eu continue a minha caminhada? Você não está vendo Jesus se rasgar aqui nesta hora, não? Em que os seus olhos, pela fé, em nome de Jesus, Senhor, tira as escamas,
Tira, Senhor, os tampões do ouvido, Senhor, tira as escamas dos olhos, para que nós possamos ver o esplendor da Tua presença, possamos ver, Senhor, não queremos sentir nada, culto não é experiência sensorial, culto é a realidade do Jesus presente, operando e tocando nas nossas vidas, Senhor. Tira as escamas, ó Deus, para que nós possamos contemplar a Tua glória, ver, Senhor, e declarar aqui, de uma maneira sincera, fugindo da religião, fugindo do legalismo, fugindo de uma vida vazia, e possamos proclamar para o Senhor: eu quero viver algo novo. Você pode ficar em pé? Você pode ficar em pé? Você pode abrir os seus lábios e cantar isso e declarar isso para o Senhor: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, mas não cantarole, não. Faça isso como uma oração, como um pedido. Peça ao Senhor para o seu coração arder de novo, como ardeu no coração daqueles 2 discípulos quando ouviam a palavra. Quando Jesus discorria de Moisés até Malaquias. Quando Jesus está falando ao nosso coração, meus irmãos, o meu coração está ardendo porque Jesus é bondoso, é misericordioso. Ah, meus irmãos, fazendo todo medo desaparecer. Talvez você tenha medo, temor, talvez você esteja relutante, mas ore pela fé, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o novo amanhecer. Você vai experimentar uma vida diferente em nome de Jesus. Vamos cantar? Eu quero viver algo novo. Pode começar. Vem me visitar hoje aqui. Pode ser mais forte, hein? Eu quero conhecer mais de Ti. Aleluia, queremos sim, Senhor. Fale Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, com convicção, meu irmão, proclame isso pela fé. Não é um cântico só, é uma oração do teu coração. Eu quero viver, diga isso pela fé. Algo novo. Jovem, senhor, senhora, fale isso. Faz o coração arder de novo. Em nome de Jesus. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. E Ele está visitando, hein? Ele está visitando mentes e corações. Eu quero conhecer mais de Ti. Ele está se revelando. As escamas dos teus olhos estão caindo. Espírito vem. Se alegre na presença. Santo. Se alegre nessa presença. Aleluia. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Aleluia. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Se você eu quero viver, proclamou isso, que quer viver algo novo, faça como esses 2 discípulos aqui. No mesmo instante, vem aqui à frente para nós orarmos com você juntos, porque eu também quero viver algo novo. Saia do seu lugar agora. Se você falou isso, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui à frente, meu irmão, minha irmã, jovem. Vem aqui. Imediatamente,
com a coragem que o Espírito Santo de Deus está colocando no seu coração. Venha declarar a Ele: Senhor, eu te louvo porque o Senhor recalculou a minha rota, e eu vou viver o sobrenatural de Deus a partir de agora. Essa declaração é uma declaração, ao vir aqui na frente, de dependência a Jesus Cristo, de dependência ao seu reino. Por isso é uma demonstração para Ele. Você está declarando para Ele: eu quero viver algo novo. Todo medo vai desaparecer em nome de Jesus. Venha, meu irmão, venha, minha irmã. Não importa a idade, Ele não critica, Ele abraça. Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele quer o seu lar vitorioso, Ele quer o seu emprego vitorioso, Ele quer a sua vida conjugal vitoriosa, Ele quer o seu relacionamento vitorioso. Alegre em Jesus. A qualidade de vida do Filho de Deus é glória, glória, glória. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Pastores, incendeia. Vamos orar, ajudem aqui a orar, pastores. Intercessão, abraçem os irmãos, vamos desce orar. como fogo. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Pela fé, irmão, creia. Em nome de Jesus, creia. Aleluia. Aleluia. Algo novo.